bem, agora nós vamos estudar o RTTI Member. RTTI Member é a classe usada como base para todos os objetos que refletem classes, interfaces ou recordes. O RTTI inicia com o RTTI Member, que fornece 4 informações sobre cada membro. É o nome, a visibilidade, se é private, protected, public ou publisher, o tipo com o qual o membro está associado e os atributos associados ao membro. Ok? Então, 4 informações. Existem 3 classes que herdam de RTTI Member: RTTI Field, RTTI Property e RTTI Method. Então veja, o RTTI Member é importantíssimo também. É a partir dele que você vai descobrir aí as informações dos fields, das properties e dos métodos, tá? Ok? Tá, vamos no Delphi aqui. Observar o seguinte. Vamos abrir aqui o RTTI. Tá, vamos ver as classes que herdam de RTTI Member. Então vamos colocar assim, class trtti member. Então tá ali, RTTI Field, RTTI Property, RTTI Method. Tá? São as 3 classes que herdam aí de RTTI Field. O RTTI Field, como nós já vimos, ele herda de RTTI Member. Ele contém os métodos setValue e getValue. Vamos a um exemplo. Vamos abrir aqui o Delphi. Eu vou abrir aqui agora o exemplo dentro de RTTI. RTTI Field, esse aqui. Vamos executar esse exemplo. Ftítulo dominando o OpenSwing. O que está acontecendo aí? Vamos analisar essa classe. Então tá, eu criei uma classe TLivro, que herda de objeto. Essa classe ela tem um field, o field ftítulo, e tem uma property vinculada a esse field. A property título, que lê ftítulo e escreve em ftítulo. Então eu tenho aqui o meu get e aqui eu tenho o meu set. Ok. Então aqui vem o código do meu botão, né? Primeiro, um contexto. Agora tem um cara novo aqui, ó. Ele tem um RTTI Field. Vou ter o livro, do tipo TLivro, e vou ter um tValue. Primeira coisa que eu faço aqui nesse caso é um livro, eu instancio um livro, tá? Instancio um contexto, normalmente. Eu vou dizer que field é o tipo de TLivro que eu pego lá no contexto, tá? Só que eu já pego o campo do TLivro. Qual é o campo do TLivro que eu quero pegar? Eu quero pegar o campo ou o field ftítulo. Tá? Então nesse momento aqui, o field representa esse meu campo de TLivro, o campo ftítulo. Como eu já tenho isso daqui em field, eu vou chamar o método setValue. Tá? Então setValue, o que é que eu passo como parâmetro para setValue? Eu passo o ponteiro, então passando o livro aí, e logo depois eu passo um valor. Então eu vou passar o valor dominando o OpenSwing. Tá? Logo depois disso, em valor, que é um tValue, eu pego o valor de livro. Ok? Valor do field, field.getValue, livro, passar para valor. Quem é o ftítulo? O ftítulo é valor.toString. Tá? E finalmente, o que ele vai imprimir para mim? Como nós vimos, ele vai imprimir ftítulo igual a dominando o OpenSwing. Tá? Ftítulo igual a dominando o OpenSwing. Ok? Então assim que eu faço para pegar um field, para setar um valor no field, okay? Vou utilizar o RTTI Field, vou utilizar o tValue. Vamos voltar aqui nos slides. Eu tenho agora, ainda dentro de RTTI Member, o RTTI Property.
nós já sabemos, RTTI property herda de RTTI member. Também contém os métodos setValue e getValue. Vamos diretamente para um exemplo. Vou abrir agora o exemplo RTTI property. Aqui está. Vamos executar. Aí, property título dominando o OpenSwing. Então, bem parecido com o exemplo anterior, tá? Eu tenho lá um livro, né, tenho o título, tenho a propriedade título, que lê ftítulo e escreve em ftítulo. Crio o contexto. Nesse caso agora eu não crio o field, eu crio um RTTI property, tá? No lugar de eu pegar aqui um getField, eu vou pegar um getProperty. A propriedade que eu vou pegar é a título. Vou setar o valor da propriedade como dominando o OpenSwing. Vou passar isso para valor, que é um tValue. E depois eu imprimo o valor .toString. O que é que vai imprimir? Property título dominando o OpenSwing. Foi o que nós vimos. Bom, no caso da property, nós temos que ter uma preocupação aí. Se ela pode ser lida ou escrita. O field é o field. A property não. A property nós temos aqui o read e temos o write. É possível que uma property ela seja apenas para leitura. Ela tenha apenas o read. Ou então que ela seja apenas para escrita. Tem apenas o write. Ou seja, ou ela tem apenas o get, ou tem apenas o set, ou tem os dois. Nesse caso nós temos o get e o set aqui, tá? Nós temos que ter essa preocupação aí, porque se a gente tentar executar um setValue numa property que não tem lá o write, né, então nós vamos ter uma exceção, né? A exceção é prop read only, tá? Então o RTTI property ele tem as seguintes propriedades: is readable e is writable, né? Podemos, ela é de leitura, ela é de escrita, para a gente evitar essa exceção acima, tá? Então vamos abrir aqui um outro exemplo, o RTTI member, leitura e escrita, RTTI member, leitura e escrita. Vamos ver como é que a gente faz isso daí, tá? Vou executar. Aí, property título, ela é de leitura e de escrita. Propriedade autor é apenas de escrita. Propriedade editora é apenas de leitura. Vamos à classe. Aqui eu tenho agora os três campos e tenho as três propriedades equivalentes aos três campos, né? Então, título é de leitura e de escrita. Autor apenas de escrita, editor apenas de leitura. Como é que eu vou fazer para descobrir isso daí? É simples, olha. Eu crio a propriedade, e depois eu só pergunto, ó, propriedade, você é de leitura? Se for, diga que ela é de leitura. Você é de escrita? Se for, diga que ela é de escrita. Tá? Então eu faço isso para cada um deles. Fiz para título, fiz para autor, fiz para editora. Né? Como nós vimos, para título apareceram as duas, para autor apareceu apenas de escrita, para editora apareceu apenas de leitura, assim como está definido aqui. Ok, chegamos então em RTTI Method. Já vimos o RTTI Field, vimos o RTTI Property, chegamos no Method. Como nós já sabemos, RTTI Method herda de RTTI Member. A partir dessa versão da API, da RTTI, os métodos que estiverem nas seções Public e Published poderão ser recuperados sem que o programador saiba como a API armazena isso na memória. É necessário compreender RTTI Method e tValue para invocar os métodos dinamicamente. Existem algumas properties que foram definidas para facilitar o acesso às informações dos métodos. Então nós temos aí a property method kind, né, que é o tipo do método, dispatch kind, code address, se é construtor, se é destrutor, se é um método de classe, tá? Se é estático, virtual index. Okay? Então, essas properties aqui, elas vão facilitar as informações, o acesso às informações dos métodos, tá? Existem 4 formas de se obter informações sobre os métodos. Então, eu tenho aí o getMethods,
né? Vai obter todos os métodos, iniciando com os métodos da própria classe, tá? Então, se eu chamei, por exemplo, tButton, tButton ele já herda de alguma coisa. Se eu chamar o getMethods, ele vai trazer os métodos de tButton e os métodos do seu ancestral também. Só que ele vai iniciar com os métodos de tButton, tá? Se eu chamar getMethod, esse segundo aqui, ele vai retornar o primeiro método que foi encontrado a partir do nome passado por parâmetro, ok? Já o terceiro, getMethods, ele vai retornar todos os métodos encontrados a partir do parâmetro. Vai facilitar aí o trabalho com a sobrecarga. E se eu chamar o getDeclaredMethods, ele vai trazer apenas os métodos da classe, não vai trazer os métodos da classe Py. Então, se eu tivesse feito aquele exemplo tButton chamando getDeclaredMethods, ele tinha trazido menos métodos do que a gente viu naquele mesmo, né? Ele está trazendo os métodos de tButton e do ancestral, tá? No caso do DeclaredMethods, ele vai trazer apenas os métodos da classe em si, não traz os métodos do ancestral. Bom, para saber os parâmetros dos métodos e o tipo de retorno, nós vamos utilizar respectivamente uma property e um método. Tá? Então, o método aí é o getParameters, né, para nós sabermos quais são os seus parâmetros. Tá? E o returnType é uma property, para nós sabermos qual é o tipo de retorno. Vamos então aqui a um exemplo, vamos abrir o exemplo RTTI Method String List. Aí está. Vamos primeiro executar. Então, eu tenho aqui S do tipo string, a object do tipo tObject e retornos inteiro. O que é isso daí? Vamos aqui a nossa classe. Aqui. Tem um contexto, tem o RTTI method, tem o RTTI type e tem o RTTI parameter. Instancio o contexto. Vou pegar o tipo de tStringList, ok? Então, quem está aqui em tipo é a tStringList. Vou pegar o método addObject do tStringList. Então, peguei aí o método addObject, guardei em match, né, que é a variável do tipo RTTI method. Agora nós vamos pegar os parâmetros do método acima. Quais são os parâmetros de addObject? Tá, então, eu vou utilizar aqui um forin. Vou varrer os parâmetros de método e para isso vou utilizar a variável para, que é do tipo RTTI parameter. E vou aqui imprimindo os parâmetros dentro do meu memo. Depois disso, eu vou informar os retornos. Então, eu pego lá o match.returnType.toString. Ok? Então, se nós executarmos de novo isso daqui, agora a gente vai entender. SString, o que é isso daí? A primeira coisa que eu imprimi foi isso daqui, ó, são os parâmetros. Então, o método addObject do tStringList, ele recebe como parâmetro uma string, tá? Uma string S. Depois, imprimir também um parâmetro. Tá? Seria melhor que nós fizéssemos isso daqui, ó. Parâmetro. Assim a gente vai entender melhor. Aí. Então eu tenho um parâmetro S do tipo string, tem um parâmetro aObject do tipo objeto, tá? E quais são os retornos? Os retornos eu utilizo lá a property returnType, tá? Vai me dizer que ele retorna apenas um inteiro, tá? Então é isso. Bom, então o RTTI parameter ele contém a informação necessária sobre determinado parâmetro. Então nós temos aí o nameObject, ele vai ter lá a property name, e o parameter ele vai herdar de nameObject. Então ele já tem um name por padrão, porque ele está herdando desse cara aqui. Depois ele vai ter os métodos toString, vai ter uma propriedade flags, vai ter uma propriedade parametype, para você saber qual é o tipo do parâmetro, ok?
Bom, com todas as informações sobre determinado método, é possível também executar o método. Vamos ver aqui o exemplo RTTI Method Execução. RTTI Method Execução. Pronto. Esse aqui vamos primeiro analisar o código dele, tá? Então, vou ter um contexto, vou ter o method, vou ter o type, vou ter o parâmetro e aqui uma string list, que é do tipo tvalue. Isso aqui é que vai conter a instância de tStringList, tá? Bom, eu vou criar o meu contexto, vou pegar aqui o tipo do tipo stringlist e vou colocar na variável tipo. Vou criar uma instância de tStringList chamando seu construtor. Então é a partir daqui, né, que eu vou executar, eu vou invocar o método de stringlist. Tá? Então tipo.getMethodCreate, chama o construtor .invoke. Nós até já vimos essa construção aqui. Tá? Depois eu vou invocar o método add. Aí vou imprimir o seu retorno, que é um inteiro. Ok? Então tipo.getMethod.add, invoque esse tipo, passe para ele o t2ti.com. Tá? E o que eu estou imprimindo aqui é apenas o retorno dele. Né? Ele vai retornar um inteiro. Tá? No final das contas, eu imprimo o conteúdo da string list. Né? Pego stringlist.asObject as tStringList e imprimo o texto dela. Vamos executar então para nós vermos o resultado. Aí está. Então, 0, 1, né? Foram os retornos aí. Veja que eu estou inserindo dois itens, então ele vai me retornando qual é o índice dos itens que foram inseridos. Então, o índice 0 foi impresso t2ti.com, o índice 1 foi impresso Albert Age, depois eu imprimo aqui o texto da string list, que é exatamente t2ti.com, e o Albert Age, tá? Então é assim que nós invocamos os métodos em tempo de execução via RTTI. Você viu nesses slides aí quais são os membros que nós podemos utilizar. É muito importante saber isso daqui. É utilizado bastante quando nós vamos criar aí os frameworks com RTTI. Tá? Sabemos aí os fields, as properties, os métodos e como manipular cada um desses tipos através da RTTI.